Livro Porcos na Sala, Manual Prático sobre a Libertação. Capítulo 20. O agrupamento dos demônios. Os demônios são identificados de acordo com a sua natureza. Um demônio de ódio é chamado ódio. Cada demônio é um especialista. Um demônio de ódio não promove cobiça, ele promove o ódio. Quando os demônios têm que se identificar, eles geralmente se chamam de acordo com a sua natureza. Isto é, rebelião, maldição, indiferença e etc. Ocasionalmente, um demônio se identifica pelo nome de uma pessoa, como João, Maria e etc. Às vezes, eles dão até nomes estrangeiros. Isso é um truque para enganar o ministro de libertação a respeito da natureza dele. O ministro deve mandar os demônios revelarem a sua natureza, dizendo qual é a sua natureza. Eles habitam em alguém e quase nunca estão sozinhos. Eles sempre estão agrupados. Tais grupos são chamados de colônias, tribos ou famílias. Quando um demônio é denunciado ou discernido, o ministro imediatamente deve estar pronto para procurar os companheiros desse demônio. Um grupo de demônio fica agrupado com o propósito de controlar certa área da vida do cativo. Então, existe um padrão lógico de espíritos em qualquer grupo. Certos tipos de espíritos são encontrados, vez após outra, nas mesmas combinações, mas não podemos presumir que a combinação será sempre a mesma. As possibilidades para o agrupamento não têm limites. E dentro de cada grupo haverá um homem forte, ou um espírito-chefe. Muitas vezes, durante a ministração, um dos espíritos-chefes será especialmente identificado. Não há necessidade de sempre identificar quem é o chefe para efetuar a libertação. Tal identificação será dada por uma ou duas razões. Primeiro, o Espírito Santo pode estar dirigindo o esquema. O ministro de libertação tem que ficar alerta a qualquer plano de luta que o Senhor possa dar. Existem situações em que o Senhor vai indicar que o espírito-chefe deve ser tratado primeiro e seus colegas depois. Outras vezes, o Senhor indica a expulsão dos espíritos menores primeiro e do chefe por último. Não há razão em perguntar por que o Senhor faz dessa forma. Um bom soldado é treinado a cumprir as ordens, sem questioná-lo. Às vezes ele tem ordens específicas, outras vezes não. É a mesma coisa nas lutas espirituais. Uma segunda razão por que o espírito-chefe deve ser identificado é para o benefício de quem está sendo liberto. Ajuda muito a saber de qual espírito que ela tem que se proteger no futuro. Uns espíritos são especialmente ligados aos hábitos da pessoa, que terão que ser modificados. E a carne tem que ser crucificada. Depois da libertação, a pessoa terá que lutar por sua conta própria para poder conservar a libertação. É valioso saber exatamente contra o que ela está lutando, e o que é da carne e o que é do inimigo. Pela própria experiência que eu tenho em centenas de casos de libertação e por ter tratado com os demônios em grupo, estou convicto de que o espírito-chefe é o primeiro espírito a invadir certa área. Por ser o primeiro e ganhar a entrada, ele pode estabelecer-se como rei. Assim ele se torna a chave que abre a porta para a entrada dos outros. Ao expulsar os demônios, não é incomum mandar o espírito-chefe da seguinte maneira: saia e leve todos os seus colegas junto com você, ou todas as suas raízes junto com você. Se por acaso nem todos forem expulsos, ainda existirá um caminho para um grupo entrar de novo. Por essa razão, a libertação deve ser tão completa quanto possível. Mais de um espírito de um mesmo tipo pode estar presente. Por exemplo, a colônia de amargura pode contar com vários demônios de ressentimento. Também, certo tipo de demônio pode estar presente em mais de um grupo. Por exemplo, um demônio de raiva pode ser encontrado na tribo de amargura. Outro demônio de raiva na tribo de perfeição pode ser encontrado. Certa vez, durante uma libertação, vários grupos de espíritos foram expulsos. Em todos os grupos existia um demônio da depressão. É somente pela operação do dom sobrenatural de discernimento que podemos saber que todas as combinações de espíritos foram atingidas. A lista dos grupos demoníacos enumerados a seguir representam os tipos que encontramos no Ministério de Libertação. Estes grupos são unicamente um exemplo do que pode ser encontrado. A lista não é de maneira nenhuma exaustiva, nem os grupos são invariáveis. Uma explicação é dada dos vários grupos incluídos. Isso é para oferecer esclarecimento sobre o tipo de problema criado por certos grupos de espírito. A maioria dos grupos são óbvios. Os autores creem que as informações incluídas neste capítulo provarão de ser grande valor prático para aqueles que se acham no Ministério de Libertação. Eles ajudarão qualquer pessoa a entender melhor como os demônios se agrupam.
Anos de estudo e de experiências estão condensados aqui em poucas páginas. A seguir, vamos verificar o agrupamento comuns de demônios. Amargura. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 15, há um alerta. Nem haja raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. A raiz de amargura é responsável por muitos problemas. A amargura guardada no coração durante muito tempo abrirá porta à invasão de demônios. Provavelmente, esta é a brecha mais aproveitada pelos espíritos imundos. Na maioria dos casos, a amargura é em relação a um membro da própria família. Os espíritos de amargura revificam os incidentes dolorosos. O que aconteceu anos atrás é tão vivo na lembrança como se fosse hoje. Assim, a pessoa não trata dos problemas atuais, mas sempre tem na frente um acúmulo de mágoas. O espírito de imperdoabilidade vivifica todos os detalhes da mágoa e, sem cessar, as relembra na mente da pessoa. Nem mesmo a mágoa mais trivial é esquecida e perdoada. Sempre que a atitude de amargura é encontrada, podemos esperar encontrar os demônios da amargura, rancor, ressentimento e ódio. Em alguns casos, a corrente de espírito continua para incluir outros ou todos os espíritos daquele grupo. Rebelião. A rebelião é o espírito do anticristo, da desobediência e do desrespeito à autoridade. Deus estabeleceu a autoridade no lar, na igreja e no governo civil. Deus mesmo é nossa autoridade suprema. Asseverar vontade própria acima de qualquer nível de autoridade, na ordem divina de Deus, é o mesmo que entreter esses demônios de rebelião. Para conservar a libertação nesse setor, é necessário uma submissão completa a toda e qualquer autoridade constituída por Deus. Controle. Encontramos os espíritos de controle em casos como onde pais demonstram controle anormal sobre um filho grande, onde marido ou esposa dominam um ou outro, onde pastor, sendo um ditador em vez de ser pastor, onde um membro de um grupo de oração controlando um grupo ou outros membros do grupo. E os métodos de controlar podem incluir falsas visões, revelações, profecias. Então, o controle é igual a uma feitiçaria, procurando controlar outra pessoa, levando-a a fazer aquilo que você quer dela, pelo uso dos poderes dos espíritos maus, conscientes ou inconscientes. O ministro de libertação deve se preparar para ministrar as vítimas desses espíritos de controle e levar a pessoa a renunciar todo o controle demoníaco, declarando sua libertação da escravidão na base da liberdade em Jesus Cristo e a recusar qualquer controle. A pessoa liberta deve aprender a exercer sua própria vontade e a tomar as suas próprias decisões. Ela provavelmente precisará se libertar dos espíritos de insegurança, inferioridade e medo. Também os espíritos de condenação vão tentar convencê-la que ela está ferindo a outra pessoa com quem tem tido tão grande ligação. Talvez a vítima vai precisar de ajuda para distinguir entre sua pessoa e os demônios que estão nela. Ao conseguir isso, a vítima pode amar a pessoa, mas odiar os demônios que procuram controlá-la. Represália. Geralmente, essa tribo vem da raiz de amargura, e esses espíritos instigam a retribuição do mal por mal. Manifestações interessantes têm sido observadas durante a libertação de crianças com esse tipo de espírito. Sentada no colo de um dos pais durante a libertação, temos visto elas beliscar, morder ou bater nos pais. A disposição da criança se modifica no instante em que os demônios são expulsos. Adultos, em geral, respondem com palavrões ou atos de desrespeito. Rejeição. A porta para a entrada do demônio da rejeição é geralmente aberta durante a infância e até mesmo antes de nascer. Quando uma criança não é desejada, o feto está aberto para receber um demônio de rejeição. Estou a par do fato de que uma sugestão dessa é repugnante para muitas pessoas. Elas acham muito injusto que tal coisa seja possível. Temos que nos lembrar de que o diabo não é nada cavalheiro, mas propriamente ele é extremamente mau e não hesita em tomar vantagem por completo de qualquer situação que vai promover os seus objetivos malditos. Ele tem muito prazer em achar nosso calcanhar de Aquiles como seu alvo, aproveitando dos nossos momentos mais fracos para nos atacar. Quando é que a pessoa está sem defesa? Antes de nascer e durante a infância.
Tanto é que foi dito por João Batista antes que ele nascesse: gerasei do Espírito Santo, já no ventre da tua mãe. Uma vez que o Espírito Santo entrou em João Batista antes dele nascer, não devemos duvidar das possibilidades da entrada de um espírito maligno numa pessoa antes do seu nascimento. Uma mãe solteira veio a mim uma vez para aconselhamento, por causa das circunstâncias da concepção do neném. Ela confessou que não tinha querido a criança e tinha pensado em fazer um aborto. Na época de sua consulta, ela já estava no 8º mês de gestação. Vários demônios foram expulsos do feto, inclusive o espírito de rejeição. E quando esses espíritos foram confrontados, a mãe grávida sentiu dores. Dores justamente no ventre. Essas dores desapareceram completamente quando os demônios saíram pela boca da mãe. O ministro de libertação deve perguntar a todos que procuram sobre a possibilidade de terem rejeição. Isso é extremamente comum. A maioria das crianças adotivas estão com este espírito de rejeição. As circunstâncias que envolvem a adoção da criança podem abrir uma brecha para a entrada desses espíritos. Geralmente, a rejeição se tornará um monstro de 3 cabeças. Além do espírito básico de rejeição, estará também um espírito de auto-rejeição. A presença deste demônio é logo notada pela incapacidade da pessoa de aceitar amor ou de oferecer amor aos outros, porque foi rejeitada antes. A pessoa se torna medrosa no que se refere às relações de amizade, pelas quais poderia ser ferida de novo. Ela tem medo de aceitar amor dos outros e se mantém à distância. O caminho está preparado para o medo e rejeição. A autorrejeição parece para aumentar o tormento. Alguém que se sente rejeitado pelos outros incluirá que há alguma coisa errada nele. E aquilo faz com que os outros o desprezem. Os pensamentos dele se voltam para ele mesmo. E ele começa a detestar-se. E isso é uma autorrejeição. Indecisão. Esses são os espíritos mentais e são bem comuns. Uma pessoa geralmente deve ser capaz de pesar os fatores envolvidos e tomar uma decisão. Mas esses espíritos podem atormentá-lo até nas ocasiões mais simples. Toda decisão parece uma crise de grande tamanho. Quando é incapaz de tomar uma decisão, ela é adiada. A indecisão a leva ao adiamento. Quanto mais ela pondera, tanto mais confusa se torna. Em desespero ou tração, ela compromete a sua decisão e abre mão do que poderia ser melhor, ou foge da responsabilidade de tomar uma decisão. Em alguns casos, o adiantamento precede a indecisão e é o espírito-chefe. O sinal-chave da presença de um espírito de adiantamento numa criança é quando ela repete vez após vez: "Espere 1 minuto, mãe." Ela pretende ser obediente, mas o espírito de esquecimento apaga aquilo de sua mente. Ao ser lembrada, ela dirá: "Oh, me esqueci." Então a mãe aplica a sua autoridade. Quando isso acontece repetidamente, a criança pode se tornar rebelde e teimosa. O auto-engano. Jó 12:16. O Senhor nos deu este versículo uma vez, enquanto estávamos ministrando. Por mais de 20 anos, o Sr. J havia se enganado, crendo que estava prestes a receber uma grande revelação espiritual a respeito da Trindade. Ele cria que a revelação iria surpreender o mundo cristão. O Sr. J demonstrou para nós como ele pensava que a revelação viria. Com todo cuidado, ele dobrava uma folha de papel várias vezes e rasgava uns pedacinhos. Ao desdobrar cada pedacinho, podíamos ver um símbolo ou letra. Ele cria que um dia ele poderia rasgar e interpretar símbolos inspirados pelo Espírito Santo, e que revelariam de uma vez para sempre o mistério da divindade. Autoilusão, autossedução e orgulho são espíritos colegas. Eles convenceram-no de que ele, um ilustre desconhecido, se tornaria conhecido no mundo inteiro. Todo o seu problema vinha da rejeição do seu pai, que era um pastor e havia rejeitado ele desde a infância. Numa tentativa de receber apoio e amor do seu pai, o Sr. J abriu-se aos espíritos de ilusão que o convenceram não somente de que ele seria famoso, mas também de que sua fama viria através de uma revelação toda especial, que ele ganharia a admiração do seu pai assim. A renúncia da ilusão não foi fácil para o Sr. J. Ele tinha um grande medo de desapontar a Deus. Nesse caso de auto-engano, a pessoa precisa ser confrontada com o erro e a ilusão tem que ser renunciada. Quando alguém deixa de concordar com as mentiras do demônio, ela pode conservar a sua libertação. Perfeição. Há um lugar certo para a organização, a ordem ou uma obra feita.
O demônio da perfeição faz destes atributos um cativeiro. Por exemplo, uma pessoa organiza seu dia. Ela sabe tudo o que fará e ajusta tudo dentro do seu horário. Ela se prende a esse horário, na qual não há lugar para variação. É um plano perfeito. Ela está orgulhosa de ser capaz de planejar e agir tão bem. Então, alguma coisa ou alguém interfere no plano. Ela fica extremamente irritada. Agora, ela não pode cumprir seu horário. Não pode se adaptar à interrupção. A frustração toma conta dela. A raiva sobe contra a pessoa ou a coisa que interferiu seus planos. Assim, uma tribo de demônios toma conta dela. O conflito é tanto interior quanto exterior. E frequentemente a rejeição está por trás da perfeição. O rejeitado se esforça para a perfeição numa tentativa de ganhar respeito e aceitação. E em outros casos, a perfeição é uma compensação para a inferioridade. Fardo falso. O diabo tem grande prazer em derrubar os cristãos. Diferentemente do que Deus faz, porá sobre os filhos de Deus muito mais do que eles podem suportar. Jesus declarou que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Um fardo falso é pesadíssimo e geralmente é autoassumido. Até um fardo piedoso pode vir de Satanás. Deus tem um tempo e uma maneira, tanto um objetivo. Fluir com o Espírito tira toda a tensão. Muitos crentes precisam de libertação dos falsos fardos, responsabilidades e compaixões. Aqueles que não são de Deus. Erro religioso. O erro religioso é uma designação bem geral e abrangente. Religiões falsas, cultos cristãos, práticas ocultas e doutrinas falsas. Envolvimento com qualquer dessas fontes de erro pode abrir portas aos espíritos demoníacos. A associação ou contato não tem de ser extensivo. Qualquer cristão que foi envolvido com qualquer tipo de erro religioso deve renunciar a ele. Na maioria dos casos, a libertação é necessária para livrá-lo da opressão. Esses demônios de erro religioso têm sido a causa de confusão mental, escravidão mental, incompreensão, depressão, medo, dor no corpo, doenças, orgulho, resistência ao ensino, resistência à verdade bíblica, impedimentos espirituais, como a oração, leitura da Bíblia, ouvir um sermão, dons espirituais e a fé. Capítulo 21. A esquizofrenia. A esquizofrenia é um problema bastante comum. Algumas autoridades em doenças mentais calculam que haja pelo menos 50 milhões de esquizofrênicos somente nos Estados Unidos. Isso quer dizer que 1 a cada 8 pessoas. Os esquizofrênicos constituem a metade da população dos hospitais psiquiátricos. Naturalmente, há uma variedade de graus de esquizofrenia. Alguns casos são graves, enquanto outros são bem leves. Muitos esquizofrênicos nunca foram tratados adequadamente. Ela é um problema difícil para os profissionais da saúde mental. Sua causa e sua cura têm sido revestidas de dúvidas. O distúrbio e a desintegração da personalidade, conhecidos por esquizofrenia ou demência praexis, são encontrados em frequência pelo ministro de libertação. Julgo que 1/4 dos que nos procura para a libertação possuem o padrão da esquizofrenia. O Senhor bondosamente nos deu uma revelação especial sobre o problema, e isso nos tem ajudado a lidar com esses casos com maior eficácia. Como a revelação veio à minha esposa, pedi para que ela completasse este capítulo. A revelação sobre esquizofrenia, por Ida Maia. Estávamos trabalhando na libertação de uma pessoa que mostrava pouca melhora, mesmo depois de ministrarmos várias vezes. Essa pessoa desejava muito ficar liberta. Ela amava Deus e cria de todo o coração que a libertação era a solução para os seus problemas. E clamava a Deus desesperada. Ela cooperava conosco, mas os resultados, em geral, eram desanimadores. Vez ou outra, sentimos a vitória. Por uns dias, sua personalidade mostrava sinais de estabilidade. E, de repente, tudo ficava tumultuado. Estávamos de volta ao ponto de partida. Uma noite acordei e o Senhor estava falando comigo. Ele me disse: quero te dar uma revelação sobre o problema da Sara. O problema é esquizofrenia. Eu sabia muito pouco sobre o assunto. Havia tido um curso de psicologia geral na universidade e me lembrei dos termos maníaco depressivo, esquizofrênico, paranoia, psicoses e neuroses. Me lembrei de que a esquizofrenia é às vezes designada como dupla personalidade. O Senhor me deu essa definição. Esquizofrenia é um distúrbio ou uma desintegração do desenvolvimento da personalidade. Você nunca mais a chamará Sara, mas Sara 1 e Sara 2, pois ela tem mais de uma personalidade. Eu ainda estava na cama quando o Senhor continuou a me dar a revelação. Ele me disse para juntar as mãos, entrelaçando os dedos bem firmemente.
pois isso representava a natureza da esquizofrenia. Cada mão representa uma das duas personalidades dentro do esquizofrênico, uma delas representando a pessoa verdadeira. Minhas mãos estavam firmemente entrelaçadas, e o Senhor me disse: suas mãos representam o ninho dos espíritos demoníacos que formam a esquizofrenia. Quero que você saiba que é demoníaca. É um ninho de espíritos maus que entram na vida daquela pessoa quando ela era pequena. Vou te mostrar como se separam. Em seguida, o Senhor me disse para separar os dedos devagar, muito devagar. Enquanto meus dedos se desentrelaçavam, o Senhor me mostrou que esses espíritos demoníacos devem ser separados, expulsos e abjurados. O processo requer tempo. É um choque para a pessoa descobrir o quanto de sua personalidade não é verdadeira. Ela pode ter medo de descobrir qual é a verdadeira personalidade dela. A pessoa precisa de tempo para se ajustar e para deixar a ligação com as personalidades falsas dos demônios. Ela tem de se aborrecer da personalidade esquizofrênica e deixar de estar de acordo com ela. O Senhor me fez lembrar de Amós 3:3, onde diz: andarão dois juntos, se não houver entre eles um acordo? Um por um, meus dedos foram desligados, ilustrando o desligamento da personalidade demoníaca. Mais tarde foi dado a cada dedo uma designação de demônio. Os últimos 2 dedos a serem separados foram os terceiros da mão. O Senhor me mostrou que estes representam o âmago do esquizofrênico, que é a rejeição e rebelião. Quando estes estão finalmente separados, a pessoa pode considerar-se curada e liberta, e pode saber qual é a sua verdadeira persona. O demônio de controle é chamado de esquizofrenia, ou ânimo dobre. A Bíblia diz: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1:8. Essa é a definição do esquizofrênico segundo as Escrituras. Ou, em outra tradução, pois sendo como ele é, um homem de ânimo dobre, hesitante, dúbio, irresoluto. Ele é instável e inseguro sobre tudo, o que ele pensa, sente e resolve. A frase traduzida para ânimo dobre vem de uma palavra grega composta, cujo sentimento literal é alma dupla. Outra parte da revelação veio umas 2 semanas mais tarde. O Senhor me mandou desenhar minhas mãos numa folha e me deu os nomes de vários demônios e mostrou cada demônio como ele se alinha no esquizofrênico. O demônio em controle da esquizofrenia convida os outros para entrar para causar distorção da personalidade. A esquizofrenia sempre começa com rejeição. Em geral, ela começa logo no princípio da vida e, às vezes, enquanto a criança ainda está no ventre da sua mãe. Há muitas razões para a rejeição. Talvez a criança não fosse desejada ou não fosse do sexo desejado por um dos pais. As condições do lar também influenciam. Há muitas portas que dão entrada para a rejeição. A esquizofrenia pode ser herdada demoniacamente. Nota-se que eu disse demoniacamente. Com isso quer dizer que ela não está no sangue nem nos genes, está nos demônios. Em outras palavras, os demônios procuram propagar si mesmos. É muito fácil para eles fazerem isso dentro de uma família. Por exemplo, vamos supor que a natureza da esquizofrenia está na mãe. Os demônios escolherão 1 ou 2 das crianças em que eles continuarão a habitar. A mãe esquizofrênica se sente rejeitada. É ela a responsável em grande parte pela dispensação do amor na família. A ela compete tomar a conta do nenê. A rejeição dentro dela cria problemas em suas relações com a criança. Então a criança fica aberta para a rejeição pela condição instável da mãe. Repito, esquizofrenia sempre começa com a rejeição. Entretanto, alguém pode ter um espírito de rejeição sem ser um esquizofrênico. Em outras palavras, tudo está relacionado com a formação da personalidade. Você pode estar com um demônio de rejeição e mesmo assim conseguir formar sua própria personalidade e ser uma pessoa segura de si. Ao contrário, o esquizofrênico está sempre instável. Ele sempre se pergunta: quem sou eu? A identidade da verdadeira personalidade está confusa ou perdida. A rejeição, indicada na mão esquerda no desenho, é o demônio de controle numa das personalidades estabelecidas no esquizofrênico. A rejeição revela uma personalidade do tipo afastado. É um sentimento interior, é uma agonia, é uma fome de amor, é a insegurança, inferioridade, fantasia, irrealidade, tudo no interior. E a pessoa diz para si mesma: eu não faço parte disso. Isso é uma das personalidades formadas pelo demônio. A segunda personalidade formada é a rebelião. Veja o dedo do meio na mão direita no desenho. Quando uma criança não recebe amor adequado, ela cresce sem a capacidade de sentir e participar dos relacionamentos de amor.
A rebelião toma conta, ela começa a lutar por amor ou atacar aqueles que negaram amor a ela. A rebelião se manifesta em teimosia, vontade própria e egoísmo. Aqui está outra personalidade. Essa não é a de afastamento. É agressiva e expressa raiva, rancor, amargura, ódio e represália. O esquizofrênico está literalmente sob o domínio destes dois poderes opostos. Ele pode passar de um tipo de personalidade para o outro, num abrir e fechar de olhos. O Senhor me mostrou que era para eu me referir à pessoa como Sara 1 e Sara 2. A Sara 1 é uma pessoa verdadeira e a Sara 2 é a personalidade esquizofrênica. Assim, de fato, há 3 personalidades, a verdadeira, a rejeição e a rebelião. Num período de 30 minutos é possível que todas as 3 se manifestem. Naturalmente, isso traz uma confusão à própria pessoa e mais ainda aos outros ao redor dela. A verdadeira pessoa não é nenhuma das mãos. A pessoa verdadeira é mostrada entre os braços no fundo. Os demônios não permitiram o desenvolvimento da própria pessoa. O esquizofrênico não conhece a sua própria pessoa. Ao ser libertado, a pessoa real deve ter Jesus. E a presença de Jesus naquela pessoa tem que ser desenvolvida, desenvolvendo a personalidade e fazendo aquilo que ele quer que ela seja. Por isso, o tempo tomado na libertação do esquizofrênico é muito mais prolongado que os outros. Às vezes leva meses ou até 1 ano a mais. A libertação tem que progredir junto com o desenvolvimento da pessoa verdadeira. Não pode ser às pressas, pois não há nada para sustentá-la. Se todos os demônios num esquizofrênico fossem expulsos de uma vez, a pessoa se sentiria perdida. Identificação com a pessoa verdadeira leva tempo. Enquanto a natureza esquizofrênica está sendo derrubada, a personalidade verdadeira tem que crescer e tomar o seu lugar. Deixe-me ilustrar o que pode acontecer durante a libertação de um esquizofrênico. Talvez ele esteja aprendendo submissão à autoridade. Ele está encarando um teste. Há uma situação em que ele deve se submeter e isso está fora do seu costume. O que ele fará? Voltará à rejeição? Voltará para o seu quarto? Cobrirá o rosto? Deixará de falar com alguém? Ou voltará à rebelião? Expressando raiva, tornando-se rebelde, mostrando teimosia? Ou deixará a natureza de Jesus aparecer? Cooperando, entregando-se à autoridade, tornando-se submisso? Bom, a decisão é dele. Ele tem que discordar dos demônios e quebrar os padrões dos velhos hábitos. A pessoa verdadeira deve tornar-se bastante forte em Cristo para tomar a decisão correta. O esquizofrênico geralmente cria uma turbulência ao redor de si. Ele é tomado pelo furor e os outros têm que se relacionar com aquilo que está acontecendo. Se por acaso a pessoa com quem está tentando se relacionar também é instável, ela traz seus tumultos aos esquizofrênicos, criando um furacão dentro do furacão. Pessoas estáveis podem se relacionar com eles de maneira estável. Tais pessoas podem se aproximar e enfrentar o furacão sem ficarem feridas nem marcadas. Elas não são pegas pelo tumulto. O ministro de libertação deve ser capaz de entrar como uma flecha limpa. É nestas horas tumultuosas que formamos as raízes de amargura e se aprofundam mais e mais. Vamos ver o que os outros dedos da mão esquerda representam. O dedo anular representa a luxúria. O Senhor me mostrou que esse demônio casa a pessoa com o mundo em busca de amor. A luxúria tem suas raízes na rejeição. Se alguém não reconhece ou não recebeu amor satisfatório por meio dos canais normais da vida, a natureza carnal começará a procurar esse tipo de amor. Amor sensual, erótico. Um demônio companheiro desse grupo é o da fantasia sexual, que pode fazer a pessoa se imaginar com o maior amante do mundo ou da televisão, ou levá-la a fantasiar experiências sexuais como um prelúdio aos atos de perversão real. O espírito de prostituição nas mulheres podem, a princípio, se manifestar no modo de se vestir. A perversão sexual representa ações extremas para superar a rejeição. As experiências sexuais nunca podem satisfazer a necessidade de amor genuíno. Elas são os subtítulos do diabo para o verdadeiro amor e deixam a pessoa carregada de frustração e culpa. O dedo mínimo da mão esquerda é a autoacusação. Esse demônio faz a pessoa se virar contra si mesma e destrói seu senso de valor pessoal. Na maioria dos casos, temos encontrado autoacusação ligado a uma compulsão de confessar. Por exemplo, se a pessoa cair em atos imorais, ela não descansa até ter confessado tudo. Geralmente, a pessoa confessa a quem deveria demonstrar-lhe o máximo de amor. Ela é levada a agir dessa maneira numa tentativa de chocar os outros ou forçar eles a lhe dar atenção, e assim encontra um substituto para o amor. Agora notemos a mão direita no diagrama. O dedo médio leva a designação de rebelião. E como temos visto, a rebelião identifica uma das personalidades falsas montada pelo demônio. Esse grupo de demônio pode ser considerado espíritos compensadores para a rejeição. A rebelião é o oposto da rejeição. Um é expressivo e turbulento e o outro é receoso e inseguro.
O dedo anular na mão direita representa teimosia e vontade própria. Esse demônio casa a pessoa com os desejos próprios. Isso abre caminho para tema, egoísmo e resistência ao ensino. De novo, vemos a compensação para a rejeição. Desde que a pessoa foi rejeitada ou tem medo de rejeição, ela é levada a se mimar e se esforça. Assim, ela está tentando suprir as sensações de rejeição. O dedo indicador é chamado acusação. Ele também é um demônio compensador. Ele desvia a atenção da rejeição. Ele procura eliminar uma concentração em si, chamando a atenção para os outros. O indicador esquerdo aponta para si, eu sou o culpado, enquanto o indicador direito aponta para os outros, é você o culpado. É o demônio de acusação que abre porta para os seus companheiros de julgamento. O dedo mínimo da mão direita é o do auto-engano. Seus colegas são ilusão, autossedução e orgulho. Esses 3 espíritos de ego inflamam o orgulho. O orgulho é uma outra compensação para a rejeição. Quem se sente rejeitado quer se sentir importante. O espírito de ilusão vem dizendo, você é verdadeiramente importante. Você é um gigante espiritual. Ou outro tipo de gigante. O ego abatido agora recebeu um empurrão. Mas é tudo demoníaco, só gera mais frustração e desapontamento. Certa vez, um espírito de auto-engano convenceu uma mocinha de 13 anos que ela tinha 19. Ela tomou outro nome para designar sua outra pessoa. Ela fez tudo para pensar, falar e agir como uma moça mais velha. Ela foi empurrada além de suas capacidades normais e de sua maturidade normal. E sua opressão aumentou. Por revelação, o Senhor me mostrou como os polegares representam a fase da paranoia da esquizofrenia. Uma parte dela é representada no polegar esquerdo porque tem suas raízes na rejeição. Ao lado da rejeição estão os espíritos de ciúme e inveja. Os deficientes em relacionamentos de amor recíproco se tornam ciumentos e invejam quem tem esse amor que satisfaz. Ao lado da rebelião, há espíritos de desconfiança, suspeita, medo e perseguição. Há outro demônio neste último grupo, chamado confrontação com honestidade a qualquer preço. A suspeita e a desconfiança aumentam na pessoa até que ela é obrigada a enfrentar a outra pessoa. Depois da confrontação, a pressão no interior diminui, por um pouco de tempo. Mas a pessoa atacada tem que cuidar das feridas feitas por ela mesma. A pessoa agindo sob a influência dos demônios da paranoia é bastante insensível a quantas feridas ela cria, ainda que ela seja super sensível às ofensas de outros para com ela. A revelação descrita nos dedos e nos polegares tem sido infalível, assim como tem sido julgada por numerosos ministérios com os esquizofrênicos. Não há falha nenhuma. Os demônios notados na mão esquerda são exemplos de outros espíritos geralmente encontrados ao lado da rejeição. Haverá variações de pessoa para pessoa. A lista é sugestiva e não exaustiva. Em muitos dos casos, é claro que os demônios notados da mão esquerda estão de uma maneira ou outra associados ao trio de espírito do tipo de rejeição. Medo da rejeição, autorrejeição e rejeição. A anotação de demônios da mão direita inclui controle e possessão. Eles estão diretamente relacionados com a rebelião. 1 Samuel 15:23 diz: a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Esse versículo pode ser interpretado de 2 maneiras. Primeiro, interpretado que para Deus a rebelião é tão abominável quanto a feitiçaria. Também quer dizer que alguém que é rebelde por natureza tem a natureza de uma bruxa. O objetivo da feitiçaria é controlar. É o controle sobre outra pessoa pelo uso ciente ou não do poder dos espíritos maus. A rebelião muitas vezes leva ao controle. Agora vamos continuar na mão direita. Há uma raiz de amargura. Sempre há conflito em nossa vida. Isso acontece e palavras são ditas que requerem uma atitude de perdão. Aqui está o problema com o esquizofrênico. Ele não tem a capacidade de perdoar. Ele está com um espírito irreconhecível. Aquilo que aconteceu há 30 anos está vivo como se tivesse acontecido agora nesse momento. A raiz da amargura fica em pé e dela sai ressentimento, ódio, raiva, represália, violência, homicídio. Pode haver muitos outros demônios ligados à raiz da amargura. Como é que o esquizofrênico se desliga dessa confusão? As 3 áreas principais a serem vencidas são a rejeição, rebeldia e raiz da amargura. Enquanto essas áreas não são vencidas, a casa, ou seja, a vida da pessoa, tem que ser preenchida pelo amor dado e recebido, pela submissão a toda a autoridade e pelo perdão a todos, apesar das circunstâncias. Quando essas 3 áreas estão vencidas, os outros espíritos da mesma ascendência perdem a força. É necessário determinação. A pessoa que é capaz de dizer com persistência: estou diferente, não deixarei os demônios controlarem minha vida, eventualmente terá a vitória. Entre as mãos, na parte de baixo, há uma figura chamada a pessoa verdadeira. Do mesmo modo que a libertação demora para chegar ao fim, a pessoa verdadeira tem de crescer, designada pelas flechas, e se separar das falsas personalidades esquizofrênicas, discordando de toda a sua influência e de tudo que elas representam.
A pessoa verdadeira deve tomar a própria natureza de Jesus. Exercícios espirituais, como estudo da Bíblia, oração, jejum, louvor, comunhão com os outros crentes, é essencial para uma libertação. Esses exercícios espirituais também vão acelerar o processo de libertação, enquanto a vida da pessoa é cheia com as coisas positivas de Jesus. É um trabalho árduo, tanto para o esquizofrênico quanto para o ministro de libertação. Tenho grande admiração por eles que lutam até ganhar a vitória. Admiro essas vitórias acima de todas as outras libertações. A libertação de esquizofrenia é a mais profunda, a mais detalhada e mais resoluta que já encontramos.